Olá, seja bem-vindo ao canal Roberto Bonassi, um canal dedicado à ciência e tecnologia na área de engenharia mecânica. Hoje eu venho com mais um episódio da série de metalurgia da soldagem e falarei a respeito do hidrogênio na reação gás-metal. Então, vamos lá. Bom, primeiramente a gente precisa entender, né? Eu sempre falei isso no início do vídeo da reação do nitrogênio, do oxigênio, agora eu vou falar do hidrogênio. Bom, a reação gás-metal ocorre quando o gás que está envolvido ali a poça de fusão durante a solda, ela reage com o metal de base, né? O local ali próximo ao cordão de solda e a poça de fusão. Então, é nessas regiões aí que a reação gás-metal ocorre, ok? Então, vamos começar aqui falando das fontes de hidrogênio, né? Que no caso, quando a gente solda aços. Beleza? Bom, as fontes de hidrogênio é o ar que dependendo do processo aí é muito fácil de você, como não tem proteção, não tem nada assim, podemos dizer, protegendo após a fusão, é muito fácil aí você ter a contaminação com ar, né? A reação química. O mais aí, podemos dizer assim, o que tem menos quantidade desses gases, né, ou até não tem, é a soldagem por feixe de elétrons, onde você tem um vácuo. Eu até tenho um vídeo nessa playlist, você dá uma olhada aí na playlist Metalurgia da Soldagem, que fala a respeito disso, beleza? Então vamos lá. Uma fonte é o ar, outra, aqui no caso da soldagem oxiacetilênica, é o gás acetileno, né? Então a composição do gás acetileno é C2H2, então dois átomos de carbono com dois átomos de hidrogênio. Então isso aí é uma fonte de hidrogênio para o metal que você está soldando, ok? Outra fonte é a celulose, né, o eletrodo de celulose no caso do processo de soldagem por eletrodo revestido, onde nós temos aqui a composição química do eletrodo de celulose, né, essa aqui é a composição dele, C2H10O5, aqui no caso o eletrodo 6010. Então quando você abre o arco, no processo de soldagem por eletrodo revestido, quando você está utilizando o eletrodo de celulose, essa celulose aqui ela é decomposta em 41% se torna gás hidrogênio, 41% é gás hidrogênio, 40% monóxido de carbono. Também esse aqui é uma fonte de oxigênio muito grande desse tipo de eletrodo. E você forma 16% de água, né, de H2O, e 3% de CO2, de dióxido de carbono. Então você tem um problemão aí, dependendo do material que você vai soldar, né? Beleza? E nós temos aqui o outro tipo de eletrodo também. Aqui no caso, o eletrodo de calcário é utilizado para mitigar aí a quantidade de hidrogênio no metal de base que você está soldando, né, no local da solda. Então aqui nós temos a composição química dele, né? Aqui no caso o eletrodo de calcário 6015, ele já é diferente do eletrodo de celulose, né? Quando você tem a decomposição ali quando você abre o arco, ele forma 77% de monóxido de carbono, 19% de dióxido de carbono, 2% de hidrogênio e 2% de H2O. Então, quando você tem um material que ele não pode, aí, podemos dizer assim, ter problemas com o hidrogênio, você utiliza os eletrodos de calcário, beleza? E também, outra fonte são os fluxos de solda, né? Aqueles utilizados no processo de soldagem por arco submerso. Também tem aí na playlist, se você não sabe como é que funciona o processo. E outra alternativa também são dos gases de proteção, junto com os gases de proteção. Por exemplo, soldagem antiga, você utiliza lá o gás hélio ou argônio, e às vezes para melhorar alguma propriedade do arco, né, alguma característica, você adiciona o hidrogênio. E como é que a gente faz para reduzir isso? Para você ter a redução desses efeitos no material? Bom, primeiramente você deve evitar eletrodos de celulose, né? Se for uma aplicação muito, podemos dizer assim, é importante, né? Quando você vai soldar uma coisinha ou outra ali que não tem
assim, muita importância, não vai matar ninguém, nada assim, você pode utilizar eletrodo de celulose. Mas quando é uma coisa mais importante, você utiliza outros tipos de eletrodo, como por exemplo o de calcário. Não utilizar o eletrodo e os fluxos de soldagem de forma úmida. Então, quando a gente deixa, por exemplo, um eletrodo 6013 muito tempo lá na caixa, né, onde você não usa ele por um tempo grande, você pode ver que ele começa a formar aquela umidade, aquela camada, e aquilo, quando você abre o arco, pode estragar aí a sua solda, beleza? Até mesmo para coisa que não é muito importante, aplicações de não muita importância, isso atrapalha muito quando você vai soldar. Para você que já soldou, você pode notar isso, você não tem uma boa adesão ali e você tem uma solda muito frágil, certo? Então tem ali a gente tem os fluxos. Bom, limpar bem a peça, né, que é umidade, graxa, todos esses componentes têm hidrogênio em sua composição. E quando você limpa, você retira aí esse elemento, né, pelo menos reduz. Retirar é difícil, totalmente é difícil. Aí você tem que usar um processo um pouco mais avançado, né? É porque aí você tem no nível microscópio, você já tem esses elementos. Mas assim, quanto mais você tirar, é melhor. Aqui também, né, uma alternativa é utilizar eletrodos que contêm fluoreto de cálcio, né, que esse metal aqui ele reage com o hidrogênio, essa ligação aqui ela reage com o hidrogênio e faz com que o hidrogênio, em vez de ir para a peça, vá aqui para o fluoreto de cálcio, né? Daí você tem reação, reage aqui com uma dessas moléculas aqui. E também, outra alternativa é o pós-aquecimento, que com o pós-aquecimento você reduz aí podemos dizer assim, a tensão, que às vezes a tensão superficial ela prende o hidrogênio, e isso faz com que você, né, tenha uma dilatação ali cristalina e faça com que o hidrogênio, que às vezes a gente vai até falar lá para frente, né, como é que ocorre as trincas por hidrogênio, que é um problema aí que dependendo do processo pode dar um BO muito grande, certo? Então você faz aí um tratamento de pós-aquecimento para reduzir. Então aqui eu tenho, né, a difusividade do hidrogênio em relação aos gases utilizados. Então, quanto maior a difusibilidade do hidrogênio, pior, né? Você vai ter uma redução das propriedades. Então, já vou falar das propriedades ali para frente, fique tranquilo. Quando eu tenho aqui, por exemplo, no processo de soldagem MIG-MAG, né? Então aqui temos na figura A o processo de soldagem, né, MIG-MAG. No caso, ele fez uma análise de o gás de proteção ser 100% argônio. Aqui, né, nesse risquinho aqui, 95% de argônio e 5% de CO2. E aqui, 80% de argônio e 20% de CO2. Então, o que a gente pode, né, vamos começar analisando pela figura de cima. Quando você adiciona, né, o CO2, você tem uma redução na difusibilidade do hidrogênio. E isso faz com que, dependendo do material que você vai soldar, torne-se benéfico. E tem alguns materiais, eles são muito mais fáceis, muito mais suscetíveis a ter trinca por hidrogênio. Nós vamos falar um capítulo só sobre isso, né? Por isso que eu não estou aprofundando muito aqui. Mas tem alguns materiais que eles são mais suscetíveis a trinca por hidrogênio do que outros. Então, dependendo do material que você vai soldar, é interessante você fazer esse mix aqui, podemos dizer, adicionar aqui 20% de CO2, ok? E aqui, né, aqui já é por outro processo, um processo de soldagem por arame tubular, Flux Cored Arc Welding, né? Então, também você tem essa relação, né? Quando você adiciona aí um pouco de CO2, você tem uma redução significativa na quantidade de hidrogênio dissolvido aí no metal que você está soldando. E isso é benéfico, como eu disse, dependendo do material. Claro que uns são mais suscetíveis a outros. Nós vamos falar bastante disso lá para frente. Né? Pode ser que quando você tenha visto esse vídeo, já gravei o vídeo e já postei. Mas para você que está acompanhando direto o canal aí,
a gente vai postar a respeito aí das trincas por hidrogênio, né? Um pouco mais sobre hidrogênio. Aqui é uma forma introdutória, né? Como diz o título, da reação gás-metal. Então, outra coisa aqui também, ó, o hidrogênio, não sei se vocês já ouviram falar, mas quando, né, você deixa ele a temperatura ambiente, depois de um tempo, né, aqui sem tratamento, sem nada, aqui nós vamos, né, é um método para reduzir, como eu disse lá no começo, é o pós-aquecimento, né, o aquecimento pós-soldagem. Temos aqui, então, a gente pode analisar com base nesse gráfico que a quantidade, né, o volume de hidrogênio, ela reduz, podemos dizer assim, sozinha a temperatura ambiente. Você vai tendo a liberação do hidrogênio mesmo após você ter realizado a soldagem. Por exemplo, aqui, né, mais ou menos aqui no gráfico, a gente olhar 5.000 horas, depois você tem uma perda de meio centímetro cúbico a cada 100 gramas no metal soldado, né, na região ali. Agora aqui, ó, agora que a gente vai analisar o efeito. Quando você faz aqui esse pós-aquecimento, você pode notar que a quantidade, né, se está aqui a 120 graus, você tem uma redução bem significativa de hidrogênio. Se for a 175, vai reduzindo ainda mais. É claro, você tem que cuidar com a temperatura para você não fundir o material que você soldou e não alterar as outras propriedades, como ductilidade, resistência. Então, aí você tem que fazer essa análise, né, para qual é interessante para o metal que você tem. Aqui no caso, o analisado foi o MILD, o aço de baixo carbono, bastante utilizado na indústria automotiva. E aí que você pode analisar que quando você faz um tratamento de pós-aquecimento, você tem aí a redução bem significativa na quantidade de hidrogênio. Beleza?